Alô, gente linda! Mas como vos estava a dizer, a bolsinha de hoje, eu dei-lhe o nome de Minerva porque eu cheguei aqui à loja sem ideias, mas com algumas ideias, e pensei, vou pegar naquela bolsinha assim, vou fazer aquilo assim, vou cortar aquilo assado, e depois a bota não dizia que a perdigota, e me enervei, mas cortei, está aqui, e se der certo, se não der certo, tudo certo igual. Meus amores, à exceção daquilo que é normal e comum aqui com as minhas pecinhas, hoje vamos só utilizar H640, está bem? O que é que vamos fazer? Vamos fazer uma bolsinha, que é tipo uma bolsa multiusos, digamos assim, ok? Muito amoroso, Maria de Fátima, muito amoroso. Foi exatamente o que eu lhe disse. 5 estrelas, senhor doutor. E então, vamos aqui mostrar os materiais que eu separei para fazermos esta bolsa. Para quem já conhece a página, para quem tem visto as peças que eu vou fazendo ao longo do tempo, sabe que eu no verão, por norma, faço sempre umas bolsinhas de telemóvel em tecido plastificado, que levam o bolsinho da frente para colocar o telemóvel, o bolsinho de cima para colocar umas moeditas e está. E uma alcinha para pôr ao pescoço. Eu peguei na ideia dessa bolsinha e transformei-a numa bolsinha de tecido com na mesma bolsinha à frente, que pode ou não ser para vocês colocarem o vosso telemóvel, uma alcinha de mão, em vez da alcinha de pescoço, e na parte de trás um bolso que vai ser dividido em dois, para vocês conseguirem, por exemplo, colocar um batom de cheiro e no outro umas moedas e uma notita, ok? Vai ter na mesma o bolso grande, onde vocês podem levar o vosso cartão de cidadão, onde vocês podem também colocar a vossa, o vosso telemóvel, se quiserem mais protegido. E pronto, e portanto vamos fazer esta alteração e vamos fazer este jogo de combinação de tecido com plástico cristal, ok? Olá Sandra, boa noite, sejam todos bem-vindos. Portanto, eu vou passar a apresentar os materiais que estão para vocês também usarem nas vossas peças. Contudo, não vou dar medidas, porque como vos digo, eu cheguei e cortei tudo à pressa, portanto eu vou ter que ver medidas exatamente corretas para que depois eu vos possa passar essas medidas, ou através de passo a passo, ou através de guia de medidas, vamos ver, está bem? Então, para o corpo principal, eu cortei um exterior para a parte da frente e um para a parte de trás, assim este floral verde lindíssimo, que eu já não trabalho com verdes há muito tempo e adoro este padrão verde, acho lindo, lindo, lindo. E estruturei então no nosso H640, vocês sabem que é aquela mantazinha com cola que fica super fininha à costura. E porquê? Porque vamos trabalhar com plástico cristal. Ao trabalharmos com plástico cristal, na parte em que vamos desvirar a peça, vai haver alguma resistência, certo? Porque eu não tenho aqui nenhum aquecedor, nem nada para aquecer um pouquinho o plástico e o tornar mais maleável. E portanto decidi optar por utilizar então o H640 nesta bolsinha para nos facilitar o trabalho de desvirar a peça. O que é que vocês também podem fazer? Fazer a utilização de um plástico com uma gramagem mais pequenina, porque o meu plástico cristal é bem grosso, é bem grossinho. É lá da nossa Ninoca, é um plástico cristal bem encorpadinho, ok? E caso ao desvirarmos a peça ele fique com alguma gelha, um calorzito assim só superficial e ele vai outra vez ao sítio. Este plástico cristal da Ninoca vale muito a pena. Então, duas partes para o corpo principal, que vamos ter também aqui um fecho, ok? Eu aqui até vos posso dar a medida, porque esta parte é do meu molde, portanto está exata, que é de 22, apontem, 22 por 13,5.
22 por 13,5. Costas e frente, frente e costas. Para o fecho, vamos utilizar então aqui um fecho de 19 centímetros e meio com um cursor e duas ponteiras de 4x4 para fazermos a finalização em ambas as partes do da nossa bolsinha. Para o forro, eu cortei 2 forros do mesmo tamanho neste verde seco, que eu acho que vai ficar giríssimo aqui. Olá, minha Paulinha! E para fazer o bolsinho da frente, então, cortei um plástico cristal que vai ser maior do que aquele corpo, que vai ser então de 14 por 20. 14 por 20, porque vai ficar um pouquinho menor que o corpo da nossa necessaire. 14 por 20. E para fazer acabamento e finalização, fiz eu o meu próprio debrum com o tecidinho exatamente igual, ok? E este debrum tem 4 por 20. 4 por 20. E eu dobrei como se fosse um viés. Portanto, passamos a ferro a meio, depois dobramos uma lateral até o meio, a outra lateral até o meio, tudo ao meio e vincamos como se fosse um viés. Neste caso, como é cortado sem enviesar, é um debrum, ok? Se nós utilizássemos este tipo de material em curvas, íamos ter que cortar o nosso tecido na diagonal. Como vamos utilizá-lo só numa parte reta, cortamos pelo fio do tecido sem problema nenhum e é um debrum, não é um viés, está bem? Penso que depois vou precisar de uma mola cama para ali, mas ainda não separei, está bem? Vamos separar depois, posteriormente. Depois, para o bolso de trás, esta parte eu cortei grosseiramente, por isso é que eu disse que as medidas podem não ser as exatas. Cortei uma tira de plástico cristal de 24,5 por 8. 24,5 por 8. E o que é que eu fiz? Cortei um fecho de, deixa-me aqui só confirmar, de 19,5 e marquei o meio, ok? Este fecho vai ser um bolso duplo, digamos assim, que após aplicado aqui, vamos cortar a meio e vamos colocar 2 cursores em sentidos opostos, ok? Um vai abrir para aqui e o outro vai abrir para aqui. E para fazer finalização do meu fecho, então fiz também 2 tirinhas do mesmo debrum, ok? Que fiz para a parte da frente. E este debrum tem então 4 cm por 26. 4 cm por 26, 2 vezes. Como cortei o meu fecho só com 19,5, vamos cortar aqui 4 partes de tecido na medida de 5 por 4, 4 partes, que é para fazermos a extensão do nosso fecho que depois vai até a lateral do nosso bolso plástico, ok? E por fim, a nossa alcinha de mão. Eu cortei aqui também 4 cm de tecido por 8, 4 por 8, que vai ser para colocarmos então aqui, para fazermos então aqui a nossa alcinha que vai na nossa peça, para depois colocarmos o mosquetão. Eu escolhi um mosquetão aqui com uma abertura de 1 cm e vou fazer uma alcinha de mão que tem 4 cm por 39 cm, ok? 4 cm por 39 cm, que nós depois vamos finalizar com o mosquetão para aplicarmos aqui na nossa pecinha. É este material que vamos precisar. Ai, Silvio. Olá, Helena. A professora não perdoa, perdoa tudo. Tudo.
Perdoo tudo, só não perdoo más educações e faltas de respeito. Fora isso, perdoo tudo. Portanto, material apresentado. Estou aqui em dúvida que etiqueta é que vou utilizar, mas com certeza que vai ser a Dracos, não é? Vocês já sabem que a Dracos é a minha companheira de luta todos os dias nas minhas peças. Mas vamos ver ainda que etiqueta vou eu utilizar. Tenho que pensar ainda. Mas acho que já sei qual é que vou utilizar. Esta pecinha que eu vou fazer na aula fica disponível para venda para quem quiser adquirir, está bem? Deixem-me só aqui espreitar as minhas etiquetas, porque é que eu acho que vai ficar bem aqui. Porque, tenho que ser sincera, estou a precisar de repor as minhas etiquetas, porque estou com etiquetas em falta. Nem sei se coloco esta, mas acho que não, esta também não. Olhem que linda, dourada, olha. Só que é muito grande para esta peça. Estou a ver se tenho aqui alguma mais pequenina. Olhem em champanhe, que coisa mais bonita. Só que são etiquetas grandes. E esta peça precisa de uma etiqueta mais pequenita. Só que a mais pequenita só tenho cinzenta. E eu acho que cinzenta não vai ficar cá muito bem. O que é que vocês acham? Coloco esta ou esta. Possivelmente vou aplicá-la na parte da frente, no meu plástico cristal, está bem? Vou aplicá-la no meu plástico cristal sobre o tecido principal. Acho que vou pôr esta. Aqui também está muito fresco, muito fresco. Tanto é que eu tinha aqui um casaco manhoso para me aquecer aqui no ateliê e até vesti por baixo da camisola porque não se pode com tanto frio. Não se pode com tanto frio hoje. Teve um dia de sol maravilhoso, mas o frio está com força. Ora então, vamos começar a trabalhar? Bora? Então vá. Vamos lá. Vou começar por onde? Vou começar por... Deixem-me só aqui olhar, porque eu quero ver o que é que vou fazer aqui. Estes são para aqui. Já me desorientei aqui. Não sei se estão a perceber. Mas pronto. Ok. Então vamos começar pelo início. Vamos fazer aqui a parte da frente. O meu plástico está aqui meio nhonhó. Deixem-me aqui pensar numa coisa antes de começar, que é para depois não correr mal. Ok. Então vamos lá começar. Vamos lá. Assim eu consigo ler-vos e consigo estar aqui a falar convosco e a trabalhar ao mesmo tempo. Então, vamos cá. Eu vou escolher a parte que vai ser a minha frente da minha bolsa. Ok? Vai ser esta. Ainda não, Raquel. Ainda não. Mas está para breve. Está para muito breve. Vou escolher aqui a parte que vai ser a frente da minha bolsa e a parte que vai ser o topo da minha bolsa. Ou seja, eu quero que a minha carteira tenha aqui o topo e aqui a base. Então, do topo para baixo, vou fazer aqui uma marcação de 2,5 cm e vou traçar aqui um risco, ok? Uma caneta que apaga com ferro, já sabem como é que é. Se esta escrevesse, então valia ao dobro. Deixem-me aqui ver se eu consigo pôr isto a escrever. Ai, Jesus. Está tudo como a dona. Ora, então, vamos lá. Aqui, então, fazer a marcação dos 2,5 cm. Fizemos essa marcação dos 2,5 cm.
Já não há Maria João. Foi um restinho. Foi um restinho, um restinho. Olá, Cristina Vélez. Seja a primeira de muitas vezes aqui connosco. Acho que é assim que se diz o seu nome. Peço desculpa se estou enganada. Então o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, aplicar o meu de Brum aqui na parte que vai ser o topo da minha, do meu bolsinho. O que é que eu agora, ao vir aqui à luz, reparei? Reparei que o meu plástico cristal tem aqui uma marca. Então o que é que eu vou tentar fazer? Pôr a minha etiqueta depois, de maneira a tapar a marca, está bem? É verdade, estas canetas são maravilhosas, mas têm uma vida útil muito curta mesmo. E eu que o diga que eu uso muito, portanto estou sempre a precisar e elas estão sempre a acabar. Vou aplicar aqui diretamente o meu de Brum dobradinho. Olá, Joana. E vamos fazer uma costurinha, como sempre, usando o nosso pé calcador de fechos. Já sabem porque é que eu utilizo o pé calcador de fechos? Por causa da margem de costura ser a margem exata que eu necessito para costurar o meu viés o mais direito possível ou o meu de Brum o mais direito possível. E é o que eu vou fazer aqui. Vamos então começar. Vou utilizar o ponto tamanho 3 e vamos passar então aqui a costurinha. Vamos esticando sempre, porque estamos a trabalhar com tecido não gomado, ou seja, nós quando trabalhamos com viés, é um tecido com uma certa goma que não vai sair tão facilmente do sítio. Aqui o que é que nós temos que fazer? Temos que tensionar o nosso tecido para que ele fique esticadinho e não fique cheio de ondinhas, ok? O que é que eu vou fazer? Fiz a passagem da minha costura aqui, vou virar e vou passar a minha costura do outro lado para já ficar tudo finalizadinho. Ui, ficando sem um dedo agora. Tudo finalizadinho e tudo direitinho. Vamos lá. E como podem ver, o pontinho ficou impecável. À frente e atrás. Aqui só tenho que tirar a linha que ficou em excesso, mas como veem, o ponto fica perfeito. A propósito, já agora, esta semana eu publiquei na página uma peça feita em 2014 com os mochos. Quem viu? Digam-me quem viu. A luz está a estourar na câmera. Espera aí. E espera aí. Opa. Está melhor assim? E eu fiquei muito espantada, sou sincera, quando recebi comentários do género: está muito lindo, maravilhoso. Meninas, aquele foi o pior viés da minha vida, porque foi o primeiro. Têm noção? Olá, Mónica. Têm noção? Incomoda na mesma? Fazem dor de cabeça na mesma? Mas o senhor doutor diz que eu tenho que usar Raquel. Não tenho hipótese. É, sim, a vida. E eu só publiquei essa peça com viés para vocês perceberem como se vai do nada para o tudo
praticando. Fiquei de veras espantada quando comecei a ver os vossos comentários a dizer que estava lindo. Não estava. Foi o pior viés da minha vida. Mas eu decidi publicar para vocês perceberem o que o treino é capaz de fazer. É isso que eu quero que vocês percebam. Porque eu vejo e continuo a ver muitas meninas dizendo: ai, viés, que horror, viés. Viés é treino, só e apenas treino, amores, está bem? Ora então, estava a ver aqui. Estava a ver aqui a manchinha, mas a manchinha nem se vai ver. Porque sobrepõe exatamente ali numa flor espetacular. Mas pronto, eu vou pôr aqui um bocadinho mais acima. Para a primeira vez está péssimo. Vou pôr aqui um bocadinho mais acima, ok? Vou fugir aqui da margem de costura e vou aplicar a minha etiqueta aqui, exatamente no plástico cristal, está bem? Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui num pouquinho da minha fita dupla face, mesmo pouquinha, não é preciso muito, é só para colocar isto aqui no sítio. Nem vou levantar muito, que é para não sair aqui da zona onde eu quero. É verdade. Não me costumo gabar de nada, mas sim, foi um percurso no viés que eu fiz do qual me orgulho muito. Sem dúvida. Ora então, vamos tirar aqui a película e eu vou então aqui colocar a minha etiqueta. O que é que eu vou fazer? Vou deixar aqui, porque eu não quero que isto saia do sítio, vou aqui segurar bem com molinhas aqui em cima o meu plástico e só vou abrir e costurar aqui em volta, tá bem? São muitos anos de trabalho, Raquel, muitos anos de trabalho. Mas eu publiquei exatamente para ver até que ponto é que os vossos comentários iriam de acordo com aquilo que eu acho que efetivamente está aquela peça. Mas acho que a maior parte foi mesmo com o sentimento de não ferir suscetibilidades. Toda a gente disse que estava bonito. E na realidade não está. E é isso que eu quero que vocês entendam. É que tudo é treino, tudo é prática e só com a prática nós atingimos, não quer dizer que seja a perfeição, porque eu acho que ainda tenho muito para aprender, mas com certeza que está muito melhor do que alguma vez eu imaginei que conseguiria alcançar naquela altura em que fiz aquele viés. Ok? Por isso é que eu decidi partilhar com vocês, para vocês poderem perceber que ninguém nasce ensinado e que todos nós temos um percurso a fazer. Uns um percurso que demora mais, outros um percurso que demora menos, uns com mais facilidades, outros com mais dificuldades, mas são percursos possíveis de serem feitos, ok? E que todos nós somos capazes de fazer. E a minha etiqueta está a ficar de veras tortinha, mas não faz mal. A menina que levar esta peça para casa vai levar a etiqueta tortinha. E a minha linha já partiu. Já estava a ficar tarde para ela começar a partir outra vez. Ai, Jesus Cristo. E está. Vou aqui puxar a linha.
Mas pode mostrar, Silvina. Pode mostrar. E acredito que há muito mais técnicas que se calhar até fazem com que as coisas fiquem muito mais bem feitas. Mas vamos sempre aprendendo mais e mais e mais e melhor. Ok? A minha Andreia hoje não está por aí. A Andreia não me liga nenhuma. Vou segurar aqui o meu plástico cristal, o meu bolsinho, aqui na estrutura do corpo da minha bolsa. Ok? Vou fazê-lo pelo lado do tecido estruturado. Vou fazer com ponto tamanho 3, mas quem quiser fazer depois com ponto maior pode. Só estamos a unir materiais para depois podermos aparar os excessos. Ok? Oh, Raquel, obrigada. Olá, Sandra. O nosso bolsinho está aplicado. Vou pegar aqui na tesoura e cortar os excessos. Deixar isto bem direitinho ao tamanho da parte exterior da nossa bolsinha, para ficar pronta para receber o restante do trabalho que vamos fazer de seguida, está bem? E ficamos então assim com a parte da frente já concluída e prontinha a fazermos o restante, ok? O que é que eu vou já fazer? Vou já aqui achar o meio daqui da minha peça principal e vou fazer aqui um pique, ok? Vamos reservar esta parte. Agora, vamos aqui preparar esta parte de trás, ok? Cá estou com o meu crochê no nosso serão. Beijinhos, Amélia. Não está a estourar, não, Silvio. Agora não está. O plástico cristal vai estourar sempre. O plástico cristal vai estourar sempre, tem brilho. Portanto, aí não temos... O valor desta peça, Maria de Fátima, ainda não fiz contas à vida, mas deve rondar os entre 20 a 22,5 €. O que é que eu vou fazer aqui? Vou começar primeiro por fazer aqui uma costura, só uma, aqui, a dividir o meu fecho ao meio, que é para quando colocarmos os nossos costores, eles já ficarem no seu devido lugar antes de fazermos a extensão do fecho, ok? Portanto, eu aqui já tinha achado o meu meio.
ok? E só passei aqui a costurinha para que eu, ao colocar os meus cursores, eles não se juntem, digamos assim. Então eu vou colocar um deste lado. Olá, Irene. Ok, Maria de Fátima, obrigada. Então esta peça já está entregue, ainda não está finalizada, já está entregue. Obrigada, Maria de Fátima. E este vai para este lado. Ok? E ficamos assim. Agora vamos fazer com as 4 ponteiras que eu falei inicialmente, vamos fazer aqui o terminal do nosso fecho. Daqui e daqui, frente com frente, os nossos tecidos. E colocamos aqui um alfinete. Às vezes embola, outras vezes não. Aqui não embolou, na etiqueta embolou, depende do material que eu esteja a utilizar. Mas isso é possível de se afinar. Tenho que falar com o técnico para fazer a afinação da máquina, tá bem? Para ela não enrodilhar. Mas também tem a ver com este tensor pequenininho que nós temos aqui em cima. Oh, um beijinho para o Vi também, Silvina. Beijinho grande para esse queriducho. Vou passar aqui a costurinha, a fazer então aqui a finalização de um lado. E agora do outro. É uma bolsinha porta de tudo, graça, digamos assim. Puxamos aqui as nossas ponteiras para fora e vamos rebater aqui a nossa costura das ponteiras. E deste lado vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos puxar os tecidinhos para fora e vamos rebater. Como eu quero aplicar o meu debrum aqui e o meu debrum aqui, não é? O que é que eu vou fazer? Vou já retirar aqui os excessos que estão além do fecho para fora. E de que forma vou fazer isso? Vou fazer com a régua, ok? Vou colocar aqui, não é fácil porque já tem os cursores postos, mas vou aqui fazer umas marcaçõezitas. Tentar aqui fazer essas marcações da melhor forma que me sejam possível para eu cortar aqui os excessos de tecido que me vão incomodar, digamos assim, quando eu for aplicar ali o meu fecho. O meu fecho não, o meu debrum, peço desculpa. Pois, mas às vezes desafina. Conforme o material que nós utilizamos, ela pode desafinar. Conforme nós a utilizamos, às vezes ela pode desafinar só com a utilização, tá bem? Isso varia muito, máquina para máquina. Há máquinas que basta uma costura mais pesada
para desafinar tudo. Por exemplo, vou cortar então aqui o excesso de um lado e agora o excesso do outro. E aqui a mesma coisa. Ok? E portanto ficamos com o nosso fecho todo direitinho. Tá? O que é que eu vou fazer? Também vou achar aqui o meio do meu plástico cristal com um pequeníssimo pique, mesmo pequenino, ok? Mesmo pequenino, conseguem ver? Que é para eu tentar aqui fazer o seguinte, eu vou encaixar aqui o meu debrum, mas quero ter aqui o meu meio definido, que é para depois ir ao encontro ali do meio também do meu fecho. Portanto, eu vou aqui meter um alfinete a meio, vou encaixar aqui o meu pique, se calhar vocês assim não conseguem ver, eu coloquei aqui um alfinete no meio e agora vou alinhar o meu pique aqui dentro do meu debrum ao meu alfinete e vou fechar e colocar umas molinhas para que ele não saia do sítio. Oi. Aqui. Ok? E vou trocar então aqui o meu pé calcador aqui de fechos para fazermos aqui a aplicação do nosso fecho também. Eu vou aqui tentar ao máximo que isto fique direitinho aqui no meio, apesar de que não é fácil, porque vou aqui tentar alfinetar o meio do fecho aqui no meu debrum. E vou furar o plástico cristal pelo simples motivo que estou a furar por dentro, ok? Não estou a furar por fora. Vou passar então aqui a costurinha a segurar tudo junto, ok? Alinho aqui os materiais todos e vou passar aqui a minha costurinha a juntar então o debrum com o fecho, ok? Vamos ver se isto corre bem. Como vos disse, isto está tudo a ser feito em direto e sem rede, portanto, salvo correr mal, estou desculpada à partida. Está bem? Olá, minha Andreia, já estava a sentir falta tua, como sempre, todos os dias. Aqui devagarinho, sempre alinhando o tecido e o fecho. O cursor desliza para o lado que tiver que deslizar, está bem? Só para não interferir aqui com a nossa costura. E vamos nessa. Sempre a direito. Eu espero sinceramente que isto esteja a costurar o fecho ao mesmo tempo.
mesmo na beirinha. E agora vamos fazer a mesma costura aqui na parte de cima. Ok? Eu trabalho sem rede. É. Ai, que me apeteceu dizer agora, mas não vou dizer. Não vou dizer, posso ser mal interpretada e não quero. Mas sim, eu adoro trabalhar assim. Adoro pegar em várias ideias e aplicá-las todas numa peça só, assim de forma doida e maluca. E seja o que Deus quiser, tudo há de dar certo. Aliás, vocês já devem ter percebido que eu sou um bocadito... Sou um bocadito como o meu Dimitri, fora da caixa, pois já estão. Feito fazido, para já. Agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa, mas aqui com o meu debrum deste lado. Não é? Vamos aqui encaixar. Assim, direitinho. Ter aqui umas molinhas assim para ajudar. Vamos aqui colocar isto aqui dentro. E vamos passar uma costura aqui do lado em que temos a abertura. Porque o outro lado é aquele que vamos costurar, mas aplicado já aqui ao nosso corpo da nossa bolsa, tá bem? Portanto, vamos lá fazer mais uma costurinha. Vamos ter que, mais uma vez, tensionar o nosso tecido, como eu vos disse há pouco. A gente vai passando. Se alguém por acaso vir aí uma mensagem da minha filha, em nome da minha mãe, chamem-me a atenção, porque eu na última sexta-feira não vi e a minha pequena criatura ficou triste comigo. Vou passar o meu cursor cá para trás e vamos continuar. Este agora cá para a frente. Ok? Portanto, é isto que nós vamos ter para já. Quando formos aplicar ali no corpo, vamos fazer uma costura que vai sair daqui, vai sobrepor a que está feita e vai dividir este bolso ao meio, ok? Vocês vão perceber e eu acho que vai ficar giríssimo, ok? Isto vai ficar então assim, desta forma, o nosso bolsinho. E então vamos aqui pegar então no outro lado da nossa bolsa e vamos, antes de mais, achar aqui o meio. E quando acharmos aqui o meio, vamos ter que achar de um lado e do outro. Aqui e aqui. Para quê? Para fazermos exatamente aquela retazinha que nos vai permitir depois fazer a costura, ok? Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou aqui com a minha régua unir alfinete com alfinete e vou passar aqui
uma reta. Tudo isto depois é apagável, ok? Tudo é apagável. Nem que seja com um esquinho de calor. Então agora eu vou alinhar, como o meu plástico cristal está cortadinho na medida certa, eu vou alinhar então esta costura que fiz aqui a meio com a marcação que fiz agora com a caneta, ok? Assim. Vou afastar os meus cursores e vou já passar aqui uma costurinha em cima daqui da minha marcação. Vou utilizar o meu calcador de rolinho para me ajudar a deslizar sobre o plástico. Ok? E vamos então fazer essa costura. Minha Andreia, preciso do teu café, minha Andreia. Sinto-me tão abandonada. Ok? Costurinha feita. Aqui já ninguém mexe. Ok? Portanto, já temos aqui o que vão ser 2 bolsinhos na parte de trás. E agora o que é que eu vou fazer? Vou voltar a trocar o meu calcador pelo de fechos. E vou finalizar esta parte do meu dobrum aqui em cima. Ok? E faço uma costura completa de um lado ao outro. Levantam para tirar os cursores, para trás ou para a frente. E temos aqui isto pronto desta forma. Agora, pondo calcador normal, vou virar isto aqui pelo lado do nosso estabilizador e vou finalizar aqui para depois cortar os excessos. Vocês hoje estão um pouco faladores. Não estou entendendo. Costura a beirinha, porque é só para unir aqui os materiais. Ai, professora. A nossa carteirinha está finalizada. Eu só vou aqui colocar o alfinete de outra forma e vou parar os excessos. Ok? Vou aqui parar os meus excessos.
Esta tesoura é ótima para cortar manteiga. Olá, olá! Estamos a fazer aqui uma bolsinha multiusos. Multifunções, multiusos, o que vocês lhe quiserem chamar. É a bolsinha Minerva, que me enervei. Excessos para o lixo. Hoje esqueci-me de pôr o avental. Vou sair daqui maravilhosa com tanta coisa. Portanto, a parte de trás está feita. E temos então aqui 2 bolsinhos independentes. Dá para vocês porem notinhas de um lado, moedas do outro. Dá para porem aqui um batom de cieiro, por exemplo, e só de um lado meter umas notinhas e umas moedinhas. Portanto, isso fica ao vosso critério, ok? Vamos reservar também esta parte. Agora, vamos passar aqui para esta parte, que é a nossa alcinha de mão. Ok? Olá, Anabela. Como está, vosso Messia? Eu vou pegar aqui neste bocadinho e vou passar uma costura deste lado e uma daquele lado. E vou, para isso, eu vou rifar esta máquina. Eu não percebo, não consigo continuar a perceber o que se passa por aqui. Ai, vamos cá. Vou passar então uma costurinha deste lado. E agora deste lado. Vou aqui dobrar e vou passar uma costurinha aqui só para finalizar aqui esta uniãozinha. Não é que eu vá utilizar este pedaço todo, mas assim já posso cortar as linhas que não me vão fazer diferença nenhuma aqui na minha bolsinha, ok? E vamos fazer a alça. Como é que eu faço a minha alça? Eu coloco aqui o meu tecido dentro, ok? Depois, na mesma direção, eu vou abrir aqui os meus tecidos e abro tudo. E vou passar uma costurinha a fechar aqui estas duas partes, à largura do meu pé calcador. Oi? Retiro aqui o excesso de linha. Vou aqui abrir a minha costura. Vocês abrem bem a costurinha. E agora vamos voltar a fechar este debrum. E vamos passar uma costura em todo o contorno de um lado. Primeiro do lado aberto e depois do lado fechado, para fazermos a finalização. Olá, Mariazinha, boa noite. Costurinha à beirinha de um lado e do outro. Pontinho também 3.
a começar e a terminar no sítio onde fizemos esta união agora, está bem? E vamos rodando e aqui o nosso mosquetão vai andando conforme nós rodamos, ok? Quando chegarmos ao fim, finalizamos, cortamos aqui os excessos de linha e vamos costurar o outro lado, para fazer assim uma finalização bonita aqui da nossa alça. A alça de mão é sempre opcional, ok? Vocês podem sempre optar por fazer ou não fazer. Eu, por norma, não é uma coisa que eu faça muito nas minhas peças, a não ser que me seja pedido. Já me pediram, por exemplo, na necessaire Belucha XL, como é grandinha, já me pediram para fazer com alça de ombro, já me pediram para fazer com alça de mão e fica muito gira. Portanto, é sempre uma opção válida. E neste caso também. O que é que eu agora vou fazer? Vou aproveitar aqui a zona da minha união, ok? Para fazermos aqui a finalização da nossa alça. O que é que eu vou fazer? Vou puxar o meu mosquetão para o mais próximo possível dessa união e vou aproveitar esta união para fazer aqui, para fechar aqui o meu mosquetão para ele não sair daqui, ok? E depois fico com a alcinha prontinha para usarmos na nossa mão, ok? Então eu vou aqui, saltou a linha toda da máquina, espetacular. Esperem aí, deixem-me aqui por isto. Esta máquina está tão boa. Silvio está a ser bem pago para fazer um trabalho de secretariado. Sem falhas. Estou obrigadíssima, sim? Secretário técnico nas suas funções. Muito bem, muito bem. E então passamos aqui a costurita, mesmo sobre aqui mesmo. Vamos tirar aqui os excessos de linhas. E a nossa alcinha de mão então ficou assim finalizada, ok? Eu optei por usar assim um mosquetão pequenino, porque a peça também é pequena. Se fosse uma peça maior, convinha que fosse um mosquetão maiorzinho, pelo menos de 2 centímetros, está bem? Quanto pago que é o meu secretário? Ele até fosse até trabalho de graça. Qualquer dia trama-me me pede salário ao final do mês, eu estou para ver. Estou para ver, estou para ver. Exatamente, o staff está on fire. Vamos fazer aqui a nossa finalização no nosso feixinho principal. Vocês já sabem como é que é. Aqui é sempre igual.
Sempre a trabalhar, não é ainda a trabalhar, Cati, é sempre a trabalhar. Eu gosto tanto das minhas sextas-feiras à noite que não as trocava por nada. Pena que em breve vamos ter que fazer aquela pausa forçada, que vocês já sabem que vamos ter que fazer uma pausazinha forçada nas nossas lives para que eu possa fazer a minha mudança e depois retomamos a programação como sempre. Possivelmente num horário um nadinha diferente, mas ainda é um horário ainda a estudar, está bem? Ainda vamos planear a coisa muito bem planeada. Maria João, estou a fazer uma bolsinha, porta tudo. Porta telemóvel, porta dinheiro, porta paciência, porta tudo. Neste caso, chama-se Minerva, porque me enervou a cortá-la, mas está a ficar muito gira. Acho que já me arrependi de ter dado o nome Minerva, mas pronto, vai ficar Minerva, que é um nome que eu também acho engraçado. Vou mudar, Mariazinha. Semana passada já falei com a maior parte das pessoas que estavam na live. Este espaço vai deixar de existir enquanto loja física. Vamos manter o nosso trabalho online normalmente. E já partiu a linha outra vez. Ai, que nervoso! E sim, vamos ter um espaço novo e diferente, voltando àquilo que era há uns tempos atrás, portanto, um espaço em casa, digamos assim, mas sempre a fazer o mesmo trabalho que faço aqui, obviamente. Sabem que atualmente, como eu costumo dizer, os preços das rendas de casa não se compadecem com muitas outras coisas que têm que ser pagas também ao mesmo tempo. E então há opções que se têm que tomar, umas melhores, outras piores. Esta, a meu ver, vai ser excelente. Vai ser muito bom. Vamos continuar sempre juntas, sempre a fazer trabalhos giros, com as nossas aulas à sexta-feira na mesma, com as vossas encomendas na mesma. Mas, como eu costumo dizer, cada coisa tem o seu tempo. Chegou a hora de fechar um ciclo e abrir um novo ciclo na vida. E estou feliz com essa decisão, muito feliz. Podia ser algo doloroso, e seria se fosse há uns tempos atrás. Hoje em dia não penso da mesma forma e isso está-me a trazer muita serenidade. Isso é muito bom. Marquei o meio do meu fecho. Minerva acho que é uma das bruxas boas do livro de Tio Patinhas, possivelmente. Ora então, chegou a hora de quê? De fazermos então a finalização do nosso projeto, ok? Estou aqui a ponderar o seguinte. Este bolso da frente possivelmente é para colocarmos um telemóvel, ok? E sendo para colocar um telemóvel e contando já com as margens de costura, eu acho que vou colocar aqui uma molinha cam para fecharmos aqui a nossa bolsinha, ok? Portanto, vou aqui achar o meio da minha tirinha. Vou pôr-lhe aqui um alfinetezito, ok? Que é onde eu vou pôr depois a mola cam. Aqui, o que é que eu vou fazer? Portanto, a minha bolsa vai ser a parte da frente, Desculpem, mas o meu telemóvel tem vida própria. A parte da frente, a parte de trás e aqui vai ter um fecho, certo? Então eu vou aplicar a minha alcinha aqui, ok? E vou já passar aqui uma costurinha.
E eu agradeço muito. Todas as meninas parece que teriam esse nome. Mãe, leva a máquina à bruxa e não te relis. Vais ver que não te vais arrepender. Beijinhos doce, até amanhã. Obrigada, minha filha linda, minha mãe linda. Beijinhos, amo-vos muito. Vamos aqui já segurar aqui a nossa alcinha. Como eu vos disse, não vou usar a alcinha toda, não é? Vou deixar aqui um bocadinho, depois no final vamos cortar. E vamos então montar aqui a nossa coisita. O que é que eu vou precisar? Estou aqui à procura, mas acho que tenho que me levantar para ir buscar. Que é aqui a mola cama para colocar. Dê-me um minuto. Vamos ver aqui que mola é que eu vou colocar aqui. Mas possivelmente... Vejam lá, acho que fica muito garrido este verde. Aqui. Não tenho muitas opções. Deixem-me ver onde é que eu tenho a outra caixa das molas. Eu acho que essa é que vai ficar melhor aqui. O que é que vocês acham? Fica giro. Eu sei, já li a mensagem da minha princesa. Eu acho que dentro das cores que eu tenho neste padrão, acho que este verde é o que vai ficar melhor. O que eu tenho aqui depois é capaz de desmaiar um bocadito. Eu ainda tenho outra caixa de molas, mas não sei onde é que a meti. Tenho que vos ser sincera. Estive a trabalhar com a caixa das molas e agora não faço ideia onde pus isso. Mas pronto, vamos usar este. Rosa ou laranja fica melhor. O laranja que eu tenho se calhar também é muito laranja. E o rosa terminou. Laranja acho que fica too much. E o rosa que eu tenho, se calhar até fica bem. Vai ao encontro aqui desta flor. Assim. Digam-me, de vossa justiça, qual a cor que gostam mais de ver aqui. Amarelo torrado não tenho. Não tenho. Tenho que ir às molas, tenho que comprar molas. Deixa-me ver ali outra caixa, já encontrei. Já bati o olho nela. Mas acho que também não deve ter aqui nada. Fico por ela extraordinário. Queres verde, Maria de Fátima? Pois, aqui também não tenho assim nada que fique bem. Vamos para o verde, Maria de Fátima. É para ti, amor. E como é para ti, quem manda é quem manda. E acabou-se. Pronto, vamos lá. Então, aqui. Aqui. Eu gostei da maneira da Virgínia me falar. A dona... a dona quer. Tem razão, Virgínia. Aí agora mudaste para laranja. Queres laranja, Maria de Fátima? Mudamos para laranja? Diz-me lá, Maria de Fátima, estou à tua espera. A Maria de Fátima diz, mudei para laranja. Então bota laranja. Laranja, laranjinha.
Ó Maria de Fátima, decide. Senão amanhã ainda estou aqui a escolher molas, mulher. Pronto, vou pôr verde e acabou. Depois se não gostares, olha. Bateu o martelo já. Pronto, bora lá. Ai. Vamos lá. Agora já não tens mais por onde não, já não dá. Já não dá. Lamento. Lamento. Agora já foi. Agora já ficou o verde. Já não tens como voltar atrás. Pronto. Chama aqui. Isto vocês também podem fazer no fim, aplicando por dentro do forro, está bem? Se ainda tenho números para sorteio, muitos números para o sorteio. As meninas viram a publicação do sorteio na página. São 3 prémios desta vez, amores. Pronto. O verde. Tcharam, ficou lindo. E agora vamos aplicar o nosso fecho que nós estivemos a preparar há pouco. Ok? E então vamos lá. A lógica da montagem é exatamente a mesma de sempre. Eu aqui vou utilizar estas molas grandes porque eu não gosto que o meu plástico fique marcado, está bem? E portanto vou utilizar estas molinhas grandes aqui na minha aplicação. E vou passar uma costurinha então a segurar aqui o nosso fecho. Ai, o fulano descoisou-se. Esperem aí, que ele deslocou-se um bocadito. O nosso fecho ganhou vida própria e decidiu ir passear onde não devia. Ai, vou fazer as neiras. Costurinha à beirinha, para unir aqui os materiais. Segurar sempre muito bem, porque o nosso plástico cristal resvala um bocadito, está bem? Vou aqui já cortar os excessos aqui das ponteiras do meu fecho. Meninas, vão dar uma espreitadela ao sorteio, só sabor. Ainda bem que o Silvio me lembrou. Ainda há muitos números disponíveis. São 3 prémios este sorteio. Aproveitem.
porque vale bem a pena. Vamos aqui aplicar o nosso forro, frente do nosso tecido com frente da nossa bolsinha. Colocamos aqui as nossas molas e com o calculador de fechos vamos costurar. Levantamos aqui o nosso calcador e passamos o cursor para o outro lado. Ok. Agora vocês aqui podem fazer de duas formas. Ou abrem aqui o vosso tecido de forro e só costuram aqui, só rebatem aqui no tecido de forro. Ou fazem o normal, que é rebater tudo, ok? Qual é a única diferença? É que nós, para rebatermos aqui este fecho e ficar bem, vamos rebatê-lo só desde onde começa o nosso fecho até onde ele acaba, ok? Mas primeiro vou fazer o outro lado e depois já rebato tudo, cada coisa na sua vez, mas já rebato tudo, tá bem? Vamos aqui colocar este frente com frente, meios com meios. Vou aqui colocar o meu alfinete a segurar aqui atrás. O avental da revista é tamanho único, sim. Depois vocês é que podem alterar as medidas em casa, consoante o que pretenderem. Atenção às medidas da revista, que eu só no outro dia é que percebi que as medidas não vêm, algumas não vêm em tamanho real. Têm que ser aumentadas não sei quantas vezes, segundo o que dá a indicação no molde, está bem? Tenham isso em atenção, senão depois podem gastar material desnecessariamente mal cortado, está bem? Eu por acaso pensei que as revistas vinham sempre com os moldes em tamanho real, mas desta vez parece que não. Portanto, tenham atenção à indicação que o próprio molde vos dá, ok? E aqui vamos colocar novamente o forro frente com frente. E vamos também, com o calculador de fecho, novamente, passar uma costurinha a rebater depois. Este aqui. Vamos aqui novamente ao nosso cursor. Vou pô-lo agora para aqui, depois já o passo para trás outra vez. Agora já vou passar para lá outra vez.
está. Eu vou rebater os dois fechos então da mesma forma, ok? Que é só então do início do fecho até o fim do fecho. O que está para fora não se costura, está bem? E vamos então rebater aqui. Eu vou rebater com o meu calcador estreitinho. Vocês encontram na Ninoca também, este Teflon. E vamos aqui então rebater a nossa costura com um pontinho também 4, porque vamos rebater, ok? Aqui na beirinha. Ai. Eu digo-vos para vocês fazerem uma coisa e faço outra totalmente diferente. É o hábito. Como é que dizia o outro? É a força do hábito, não é o hábito da força. Desculpai. O erro foi meu desta vez. Todo e totalmente. Portanto, vamos aqui esticar bem os nossos tecidinhos. Ok? Então, desde que inicia o fecho até que termina. E deste lado eu vou fazer exatamente o mesmo processo. Mesmo tendo plastificado, não faz mal nenhum. É isto mesmo. Estiquem bem os vossos materiais. E está. E agora é o do costume. Frente com frente, forro com forro. Alinhamos aqui. Colocamos as nossas molinhas. Quem gostar e quiser, pode fazer depois um ligeiro arredondado aqui nestas pontinhas. Não há problema rigorosamente nenhum. Muito pelo contrário, até fica bonito. Tem que ser muito pequenino, ou arredondado. Mas é possível de se fazer. Eu se calhar até vou fazer. Já vamos ver depois no fim, porque só se faz depois da costura feita. Peço desculpa. O meu corpo pede água. Vocês hoje realmente estão muito serenos. Não estou entendendo. Muito sereninhos. Nem parecem vocês. Concentração, foco, fé. Então agora com o calcador, vou trocar pelo meu normal. Vou deixar uma abertura relativamente generosa aqui em baixo, ok? Porque vamos ter que desvirar e a peça tem plástico cristal dos dois lados, portanto pode ser um pouquinho mais difícil de desvirar. Vamos fazer aqui a costura em toda a volta, ok?
Deixa-me repetir outra vez para o ponto tamanho 3. Já estou servida, muito obrigada. Sempre prevenida. É viés Bonéon na mesma? Acho que é viés Bonéon na mesma. Pelo menos eu não conheço com outro nome. É o viés do Bonéon e o viés do Bergurão. É para coisas diferentes. É para finalidades diferentes. Perdão. A Susana está a fazer o corujão, Mariazinha. Viés Ninoca parece-me bem. Viés Ninoca parece-me muito bem. Por acaso não conhecia como viés Ninoca, mas é sempre uma opção. Agora que já finalizamos, temos aqui esta pontinha que podemos retirar, que é do sítio onde vamos aplicar a nossa alcinha. E agora podemos fazer realmente um ligeiro arredondadinho aqui. Deixem-me só ver o que é que eu vou utilizar para arredondar. Eu acho que vou utilizar tão simplesmente uma canela, porque eu quero um arredondado bem ligeiro, suavezinho, sem ser assim muito de dar na vista. E então vou aqui à minha costura e faço arredondado de costura a costura. E aqui é igual, só assim com a canela mesmo, com a canela aqui da máquina, só assim, estão a ver? Assim, bem ligeirinho, só de um lado e do outro. Nós vamos costurar por cima desta marcação e aqui vamos fazer a mesma coisa. É mesmo só assim uma ligeireza, ligeirinha. Ok? E é isso que vamos fazer. Diminuir a ponta da nossa máquina para ponto tamanho 2. E vamos lá dar aqui estes últimos retoques à nossa peça. E porquê é que eu decidi fazer estes ligeiros arredondados? Perguntam vocês. E eu vou-vos explicar. Em peças que tenham um plástico cristal em ambos os lados, quando vamos a desvirar, dificilmente o canto fica perfeito, ok? E portanto, assim, nós tentamos sempre que ele fique um nadinho mais arredondadinho, porque vamos
pegar e vamos cortar este cantinho com a nossa tesoura de bicos, não é? De zigue-zague, para tentarmos que fique aqui o cantinho o mais perfeitinho possível, o mais redondinho possível e o mais bonitinho possível, obviamente, né? Queremos uma coisa bem feitinha. Então vamos pegar na nossa tesoura de bicos, que devia estar aqui e não está, está lá. Nunca está arrumada, hoje preciso dela, está, não é? E vamos aqui só, então, fazer aqui um arredondadinho no forro. E agora aqui um arredondadinho no exterior. E agora o que é que falta? Falta virar a peça do direito. Vamos a isso. Vamos a ver. Vamos a ver. Como está? Beijinho, Alice. Vamos cá ver então como é que isto ficou. Isto agora, para ser bem, como eu vos disse, deveria ser aquecido para que o plástico não crie vinco. Eu, como não tenho como aquecer, não vou conseguir que ele não fique vincado, mas depois dou-lhe um bocadinho de calor e ele vai ao sítio. Portanto, vamos aqui com calma. Vamos tentar pôr isto o mais direitinho possível. Esta abertura maior também no forro para desvirar também vai ajudar, ok? Vamos lá. Opa, vamos lá, menino. Vamos lá, menino. Precisava mesmo de um calorzinho aqui, mas eu não tenho como. Aceitam-se doações de secadores. Já aqui, para o ateliê. Que isto com o plástico cristal é danadinho, danadinho. O plástico cristal é danadinho. Para dar trabalhinho a virar. Ora então, vamos aqui tentar não fazer as neiras. Meninas, não é com a tesoura que isto se faz. Está bem? Não é de todo com a tesoura que isto se faz. Mas o pauzinho que eu tenho ali é muito bicudo para aquecedor de cabelo, não, secador de cabelo, não é aquecedor de cabelo. Secador de cabelo, não é aquecedor de cabelo. Eu ferro de passar tenho muito receio de usar. Muito. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Aqui novamente com o rabito da tesoura. Por isto aqui em ordem. Vamos lá. Tentar. De qualquer forma, eu depois vou ali ao ferro só com um paninho por cima, só dar assim uma ligeira quenturinha para tentar pôr isto melhor. Ai, ele é que tem mal feitio, Alice. É possível, é possível. É possível, sim senhora. Não lhe digo contrário, porque há toda uma possibilidade
do plástico cristal ser um bandido nas costuras. Deixa-me só aqui cortar uns xizinhos que estão aqui a mais. Exatamente. Mas ele até nem ficou, olha aí, ele até nem ficou muito vincado. Por isso é que eu gosto do plástico da Ninoca, porque ele não fica muito vincado. Agora vou aqui fechar a minha aberturinha. Não transformem em vilão o que não é vilão. Vamos aqui vincar e passar aqui a nossa costurinha a fechar aqui o fundo. Eu gosto de passar uma costurinha basicamente que vá de um lado ao outro. Não vou exatamente à ponta, mas não partiu, não. Este é bom. Este plástico cristal é muito, muito bom. Aliás, eu acho que há anos que só uso mesmo o Taninoc, porque acho que é dos melhores do mercado neste momento. Não conheço muito mais variedade, mas para mim é de excelente qualidade. Portanto, vamos cá ver agora, fazer prova dos 9, se o nosso telemóvel cabe cá dentro. Cabe. E como é que fica aqui com a nossa alcinha? Ok? E temos então aqui um bolsinho e outro bolsinho. O que é que vocês acham desta peça, meus amores? Como vocês viram, terminei a live sem óculos, porque a minha cabeça já... Digam-me lá, o que acham de vossa justiça? Se gostaram desta peça, se vão fazer. Eu sou sincera que eu gosto muito, muito desta conjugação. Adoro este padrão. Portanto, Maria de Fátima, peça única para si. Menina, porque não tenho mais deste tecido. Têm também a possibilidade de mexer no vosso telemóvel sem tirar o telemóvel da bolsa. Ok? Portanto, conseguem mexer sem tirar. E, portanto, acho que temos aqui uma excelente peça para vocês fazerem e venderem muito. Um beijinho grande a todas e a todos e vemo-nos por aqui.